fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena AFM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, Voz do Povo, Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta segunda-feira, hoje é 26 de agosto de 2019. A partir de agora está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A com as principais notícias de Santa Cruz, Ourinhos, também em toda a região. No Jornal da Antena A desta segunda-feira, você confere agora os destaques. No Jornal da Antena A desta segunda-feira, a INSS começa a pagar antecipação do 13º aposentados. Também no Jornal da Antena hoje tem sessão legislativa aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Tem um resumo da sessão desta segunda-feira. Ainda no Jornal da Antena tem as informações esportivas. Rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o estado de São Paulo. Os radares meteorológicos do IPMET, Unesp, instalados em Bauru e também Presidente Prudente, detectam nesta segunda-feira tempo estável no estado, exceto na região sul e também na faixa leste, que permanecem com muita nebulosidade e com previsão de chuvas fracas isoladas devido à circulação que transporta a umidade do oceano para o continente. Nesta segunda-feira, na região de Ourinhos, mínima 15 e máxima de 30 graus. Em Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 16, máxima de 31 graus. Nesta terça-feira, a previsão do tempo em todo o estado de São Paulo, haverá intensificação da nebulosidade sobre o estado, devido aos ventos fortes em altos níveis na atmosfera. Portanto, o tempo ficará com céu nublado a parcialmente nublado, porém, sem previsão de chuva. Quarta até a próxima sexta-feira, tempo estável no estado de São Paulo, céu com poucas nuvens, sem previsão de chuvas. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Boas notícias aos aposentados. O INSS começa a pagar a antecipação nesta segunda-feira. O pagamento da antecipação da primeira parcela do 13º aposentados e pensionistas será realizado a partir desta segunda-feira e se estende até o dia 6 de setembro. Segundo o governo federal, cerca de 30 milhões de brasileiros serão beneficiados e devem ser injetados 21 bilhões e 900 milhões de reais na economia no terceiro trimestre do ano. A primeira parcela do benefício corresponde a 50% do valor atual que o segurado recebe. Serão contemplados os brasileiros que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão, pensão por morte e os benefícios administrados pelo INSS. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, não tem direito ao 13º salário por ser de caráter assistencial. A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício e acontece junto com o depósito mensal. O imposto de renda será cobrado apenas na segunda parcela, que precisa ser depositada até o dia 20 de dezembro deste ano. Isso significa que pode acontecer uma diferença no valor pago em cada uma das parcelas. Em 5 de agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma MP, que é uma medida provisória, que transformou a antecipação dos pagamentos em regra. Anteriormente, a gratificação em agosto, era determinada, com assinatura de decreto presidencial a cada ano. Para quem recebe até um salário mínimo, final 1 é hoje, o primeiro 50% do 13º, amanhã é o dia 2 e assim sucessivamente até o final 0 no próximo dia 6 de setembro. Para quem recebe mais de um salário mínimo,
Final 1 e 6 começa a partir do dia 2 de setembro. É o final nos dias sequentes, né? 1 e 6, 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9 e 5 e 0. Os beneficiários que não recebem benefício na data prevista devem ligar na Central 135 para saber o motivo da situação. Depois disso, a informação do INSS é para que as pessoas vá a uma das agências para demonstrar, né, que não recebeu o valor. 11h22, no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Jornal Antena A. Daqui a pouco tem as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta segunda-feira. Também você confere aqui no Jornal da Antena a pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, que será realizada na noite desta segunda-feira. Tem, é claro, as informações esportivas, a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Estamos apresentando Jornal Antena A. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, mas também sei que no fundo do peito vocês entendem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, no Jornal da Antena A, você confere as notícias que são destaque no mundo esportivo. As vitórias, as derrotas, entrevistas com os craques do seu time do coração. Informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom, internet 100% fibra ótica, com planos de até 200 mega. Venha para o mundo dos conectados. 50 mega por apenas R$ 89,90 por mês. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom, internet feita pra você. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. Onze horas mais 24 minutos, de volta o Jornal da Antena A desta segunda-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do nosso WhatsApp ou pelo nosso telefone fixo. Telefone fixo da Antena A, agora também o WhatsApp, pelo 14 3372 8017. 14 3372 8017. Você ainda pode participar conosco através do nosso site no antenaafm.com.br/jornal ou ainda através das nossas redes sociais, como o nosso Facebook, por exemplo, no antenaafm.com.br/Facebook. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. O Brasil criou quase 44 mil vagas formais de trabalho em julho.
Quem tem mais informações é a repórter Milena Abreu. 43.820 empregos formais foram criados no Brasil em julho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. O número é obtido calculando a diferença entre o total de contratações com carteira assinada e demissões registradas no mês. O saldo positivo de julho é 0,11% maior em relação ao registrado um mês antes, em junho. No acumulado do ano, entre janeiro e julho, já foram criados 461.411 postos formais de trabalho, crescimento de quase 3% em relação ao mesmo período do ano passado e a melhor marca para os 7 primeiros meses do ano desde 2014. Os números do CAGED revelam também que dos 8 setores econômicos, 7 contrataram mais do que demitiram no mês passado: construção civil, serviços, indústria de transformação, comércio, agropecuária, extrativa mineral e serviços industriais de utilidade pública. Somente o setor da administração pública fechou julho com saldo negativo, mais demissões do que contratações. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 11h27 no Jornal da Antena A. Vamos às ocorrências do final de semana aqui na nossa região. Começo com uma ocorrência registrada na sexta-feira à noite, em Ourinhos. Bandidos não identificados assaltaram um posto de combustíveis na noite de sexta-feira, isso em Ourinhos. O caso foi registrado no último sábado, na CPJ, por um frentista, que relatou a ação dos bandidos teriam levado cerca de R$ 1.600 no roubo que aconteceu em um posto de combustíveis na Avenida Jacinto Sá, na Vila Sândalo. Segundo o frentista, por volta das 20h15 de sexta-feira, quando chegou no posto um veículo com placas cobertas com um plástico preto. Um homem não identificado desceu do carro e entrou na loja de conveniência, onde lá estava outro funcionário do posto, que viu quando o homem abriu a gaveta do caixa, pegou o dinheiro que estava lá e depois foi em sua direção apontando um revólver oxidado, exigindo os seus pertences, que foram prontamente entregues ao bandido. Após roubar o caixa do estabelecimento e também o funcionário, o bandido foi em direção ao frentista que realizava o abastecimento de um veículo e exigiu que ele entregasse todo o dinheiro que estava em sua posse. Não satisfeito, o ladrão foi em direção a outro frentista que abastecia um caminhão e, apontando o revólver para ele, exigiu que entregasse também o dinheiro. Enquanto um realizava o asta, o outro bandido aguardava dentro do veículo e, após roubar o frentista, o comparsa pegou o carro e se aproximou. O ladrão que iniciou a ação entrou e ambos surgiram em sentido à rodovia Orlando Qualiato. Ninguém foi preso e a polícia investiga o caso. Tivemos também um veículo que foi furtado na manhã de sábado, na rua Marieta de Oliveira, isso no Jardim Santa Fé, em Ourinhos. Um veículo, um Fiat Uno, 1994, vermelho, com placas de Ourinhos. A vítima contou que saiu de casa por volta das 7h30 da manhã e que retornou às 11h40. O carro havia sido furtado. O caso também está sendo investigado pela polícia. O veículo, Fiat Uno, 1994, vermelho, com placas BLK 5262, placa de Ourinhos. Ocorrência também nesse final de semana em Ourinhos. Vamos aqui a ocorrência que aconteceu, essa ocorrência foi no sábado, por volta das 22 horas. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito lá na rodovia Melo Peixoto, que é a rodovia que liga a rodovia Raposo Tavares até o entroncamento da divisa, com o estado do Paraná. Isso aí foi próximo à região lá do Ferro Velho, em Ourinhos. Segundo informações, o condutor de um veículo com placas de Jacarezinho seguia pela vicinal Fernando Augusto Pascoal,
no sentido bairro Centro, quando ao chegar no trevo que liga a rodovia Melo Peixoto, acabou passando direto sobre o canteiro, vindo a capotar e parar no acostamento da rodovia. Com o choque, o condutor do veículo sofreu ferimentos de natureza leve. Segundo o condutor do veículo, o airbag não abriu por se tratar de um veículo de leilão, ou seja, sinistrado. A Polícia Rodoviária Estadual tomou as demais providências, recolhendo o veículo que teve danos de média monta. Tivemos, por volta das 2 horas da manhã de sábado, um acidente registrado em Ourinhos, que vitimou Edivaldo Garcia Fernandes, de 44 anos. Ele acabou falecendo, após um acidente envolvendo um veículo e um ônibus circular de Ourinhos. O homem conduzia o veículo com placas de Ourinhos pela Avenida Jacinto Sá, no sentido centro-bairro, próximo lá à pista de arrancada. Não sabe-se o porquê veio a colidir frontalmente contra um ônibus da empresa de circular que seguia no sentido contrário. O homem ficou preso às ferragens, sendo que o Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de desencarceramento. E o homem foi socorrido pela unidade do SAMU ao pronto-socorro da Santa Casa de Ourinhos. De acordo com informações, o homem sofreu traumatismo torácico, provavelmente por ter batido o peito contra o volante. Ele foi encaminhado a IML e foi velado no velório municipal de Ourinhos no último sábado. Ocorrência registrada em Santa Cruz do Rio Pardo neste domingo. Uma mãe e também uma criança foram atropeladas por um motorista supostamente embriagado. Essa ocorrência foi na tarde de ontem, aqui no Jardim Planalto, em Santa Cruz do Rio Pardo. O SAMU e também a polícia foram acionados para atender essa ocorrência. Foi lá na Baltazar Ortega Garcia. Segundo testemunhas, o condutor do veículo teria subido com o carro na calçada e atingido a mãe e também a filha, e em seguida batido contra um poste de energia elétrica. O homem, que aparentemente estava embriagado, não quis falar sobre o acidente. A mulher envolvida no acidente relatou aos policiais que transitava com a sua filha de 5 anos pela calçada quando o veículo desgovernado subiu o meio-fio e atingiu ambas. O SAMU rapidamente socorreu a criança e encaminhou para a Santa Casa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Como o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi levado para a delegacia, onde passou por exame e teve sua CNH apreendida. O delegado de plantão elaborou aí o boletim de ocorrência de atropelamento e embriaguez ao volante, e a ocorrência será apurada pela Polícia Civil. As ocorrências desse final de semana aqui em Ourinhos e também em Santa Cruz do Rio Pardo. Jornal Antena A. Daqui a pouco tem a pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Os assuntos serão debatidos pelos vereadores nesta noite. Também tem as vagas do PAT de hoje, as vagas aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Ainda você confere no Jornal da Antena as informações esportivas. É a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Já já nós estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Alguns dão sangue no trabalho, outros dão sangue pelo Clube do Coração. Alguns escolhem dar o sangue em guerras. E pelo seu irmão? Você daria o seu sangue? Nós formamos uma grande família. E quem doa sangue, doa vida. Se você tem de 16 a 69 anos e pesa no mínimo 50 quilos, procure um dos pontos de doação de sangue e ajude a salvar uma vida. Doe sangue. Doe vida. Quer reduzir sua conta de energia sem reduzir seu consumo? Fale com a Crepaldi Energy. Tenha um sistema fotovoltaico em sua casa, comércio ou indústria, semelhante ao instalado na Rádio Antena A, com até 60 meses para pagar, sem entrada e 5 anos de garantia na instalação. O sistema gera energia a partir da luz do sol, reduzindo a sua conta de energia em até 95% do custo atual. Faça um orçamento gratuito. 14 99602 7877 ou acesse crepaldienergy.com.br. Crepaldi Energy, tecnologia, sustentabilidade e economia. No futebol, o time campeão nem sempre ganhou todas as partidas,
porque o que vale é o histórico de vitórias. Com o cadastro positivo, a avaliação de crédito de todo brasileiro também poderá ser assim, pelo histórico de pagamento. As análises de crédito serão mais justas para todos. E quem paga as contas em dia poderá ter mais oportunidades. A inclusão do cadastro é automático a partir de 9 de julho. É possível cancelamento gratuito em qualquer birô de crédito. Acesse brasilnopositivo.com.br. Cadastro Positivo. A favor do brasileiro. De segunda a sexta, no Jornal da Antena A, você confere as notícias que são destaque no mundo esportivo. As vitórias, as derrotas, entrevistas com os craques do seu time do coração. Informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom, internet 100% fibra ótica, com planos de até 200 mega. Venha para o mundo dos conectados. 50 mega por apenas R$ 89,90 por mês. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom, internet feita pra você. Inova Saúde. Um novo conceito em saúde e bem-estar para Ourinhos e região. Oftalmologia, pediatria, endocrinologia, ortopedia, ultrassom e muito mais. Consultas médicas com atendimento humanizado, respeitando o seu tempo e o seu bolso. Marque hoje mesmo sua consulta. 3322-2323 ou acesse inovasaudebrasil.com.br. Em Ourinhos, Rua Dom Pedro I, 559. Inova Saúde, a sua clínica para toda a família. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195. 99709-9366. Opção Toldos. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, mas também sei que no fundo do peito vocês entendem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Construção civil teve o maior número de contratações em julho, com cerca de 18.700 novos postos de trabalho, do total de 43.820 vagas abertas no país. Os dados são do CAGED. Presidente Jair Bolsonaro quer ajuda do Exército para combater queimadas na Amazônia. Na sexta-feira, o governo do Acre decretou estado de emergência por causa da situação. Finlândia condena a devastação provocada por incêndios na floresta amazônica e ameaça banir importação de carne brasileira na Europa. O país está na presidência rotativa da União Europeia. Justiça do Rio de Janeiro autoriza peritos da Polícia Civil a deixarem de trabalhar se não houver coletes à prova de balas dentro da validade. 90% dos equipamentos da corporação estão vencidos. Caixa Econômica Federal estuda oferecer crédito imobiliário com juros pré-fixados. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Horas mais 41 minutos, de volta o Jornal da Antena A desta segunda-feira. Hora de você conferir as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje.
Tem uma vaga para mecânico em refrigeração com conhecimento em câmara fria, precisa ter a CNH AB. Tem uma vaga para fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, essa vaga é para quem reside na região de Ipauçu. Tem uma vaga para farmacêutico, vaga para soldador em geral para trabalhar em oficina. Tem uma vaga para designer gráfico, vaga para mecânico de máquinas pesadas e caminhões, vaga para cavador de bancada de marmoraria, montador de granito e mármore, vaga para motorista, precisa ter a CNHD. Disponibilidade para residir em Santa Cruz, São Pedro ou, se não, Ribeirão do Sul. Tem uma vaga para montadora de móveis, precisa ter a CNH-AB. Outra vaga que precisa ter, são mais duas vagas, né, que precisa ter CNH-AB. Uma para montadora de móveis planejados e para vendedor projetista. E tem uma vaga para operadora de caixa para loja de conveniência. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz fica aqui na Avenida Tiradentes, 438. Funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e também das 13 às 16 horas. E as vagas disponíveis estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Escolas e faculdades não poderão cobrar pelo diploma. Quem tem mais informações é o repórter Humberto Ferretti. Escolas e faculdades, sejam públicas ou privadas, não podem cobrar pelo diploma. É o que diz um projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O texto também vale para outros documentos acadêmicos, mas diz respeito à primeira via, deles e do diploma. O entendimento dos parlamentares é que o custo desses papéis já está incluído na mensalidade. Autor do projeto, o deputado Bacelar, do Podemos, da Bahia, lembra que o Ministério da Educação já proíbe a cobrança do diploma, mas se trata de uma portaria que nem sempre é cumprida. Pelo projeto de lei, a cobrança só poderá acontecer se o aluno quiser um diploma, por exemplo, em papel especial ou com algum item decorativo. O texto agora segue para a aprovação em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Muito bem, logo mais a partir das 19 horas tem sessão legislativa aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos aos assuntos desta noite. Um dos assuntos serão debatidos. Hoje são 15 proposições, né, que estão aí na ordem do dia. Tem uma que institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lúpus. Esse projeto está na pauta da sessão desta noite. Tem também a respeito de crédito, né, suplementar aí no valor de R$637 mil para o orçamento da Autarquia Municipal Codesan. Tem 400 mil para pagamentos de despesas essenciais. E tem uma vaga que dispõe, né, sobre o reenquadramento do emprego de pajem e outras providências. Bom, os requerimentos, amanhã a gente traz, né, todos que foram aprovados, todos os assuntos que foram debatidos. Inclusive tem a respeito de material inservível, tem também a respeito de prótese de joelhos. Que mais? Assunto que deve ser comentado nesta noite também a respeito da nivelamento das tampas de esgoto da cidade. Deve ter muitas aí, inclusive o requerimento fala que o desnível entre o asfalto e tampa está causando transtornos aos motoristas. Esse assunto a gente tem visto mesmo nas ruas de Santa Cruz, em alguns locais está cedendo, né, aquelas tampas ali, né, na maioria das vezes na parte central das ruas. Isso pode inclusive provocar acidente. Assunto logo mais também a respeito tem moção de aplauso à Polícia Militar a respeito do trabalho que vem sendo feito aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Assunto logo mais na sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, um dos assuntos que pode
nesta noite, trazer um grande debate é a possibilidade, né, da sessão da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo de mais um funcionário público para fazer parte, né, do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Cruz do Rio Pardo. Atualmente, o presidente do sindicato, né, é um servidor público municipal, está cedido ao sindicato e deve, nesta noite, passar pela sessão um projeto aí que autorize mais uma sessão de servidor para o sindicato. Esse projeto deve ser assunto hoje porque tinha, né, um servidor já que acabou sendo afastado aí por questões de saúde nos últimos tempos, e para completar o quadro o sindicato solicitou, né, ao município que pudesse, né, ter a sessão de mais um servidor para ocupar essa vaga que ficou aberta lá no sindicato. A gente vai acompanhar, amanhã a gente traz inclusive também, caso os vereadores comentem esse assunto logo mais à noite, a gente traz também os trechos aqui no Jornal da Antena A desta terça-feira. Sessão logo mais a partir das 19 horas, os assuntos. Tem também um assunto que ainda não deve ser pautado nesta noite, a respeito, né, da contratação ou não daquele chefe de gabinete aqui do Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo. Gerou grande polêmica nas redes sociais, inclusive a gente trouxe aqui do Jornal da Antena A toda aquela polêmica que gerou aqui em Santa Cruz, da possibilidade da contratação de um chefe de gabinete ali, né, para auxiliar o presidente do Legislativo santacruzense, o vereador Paulo Pinhata. Caso ele contratasse esse chefe de gabinete, a Câmara pagaria em torno de R$ 9.500 mensais de subsídios à pessoa, né, que inclusive é o Edson Luiz, né, que inclusive já foi até parlamentar no Legislativo em São Pedro do Turvo e atualmente reside aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Já foi político em São Pedro, agora reside em Santa Cruz e gerou a grande polêmica aí nas redes sociais nos últimos 30 dias, né? A gente vai também acompanhar esse assunto, não deve ser pautado nesta noite, até porque houve uma conversa a respeito desse assunto na quinta-feira, durante aquela reunião de comissão. Mas os vereadores disseram que, por estar muito em cima do prazo para a sessão desta segunda-feira, acabaram não colocando em pauta na noite desta segunda, mas isso pode até inclusive entrar na próxima sessão. A gente vai trazer esse assunto também aqui no Jornal da Antena. 11h49, a gente acompanha a sessão do Legislativo de Santa Cruz logo mais, traz um resumo completo na edição desta terça-feira do Jornal da Antena. 11h49. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Tivemos rodada do Brasileirão, final de semana, Felipe Esboril conta tudo. O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, bateu o Ceará no Castelão por 3-0 e assumiu a ponta da tabela. Tudo porque também o Santos empatou com o Fortaleza em 3-3 na Vila Belmiro. Depois de estar vencendo a partida por 3-0, acabou sofrendo o empate. O técnico Zé Ricardo agradece o trabalho que antes era feito pelo técnico Rogério Ceni. Um trabalho muito bem feito pelo Rogério, quase 2 anos. É difícil, né? Substituir um ídolo do clube, né? Da torcida. E certamente a nossa estreia lá na semana passada foi uma estreia que a gente poderia ter tido um resultado melhor, mas acabamos perdendo para o Internacional.
Logicamente que o resultado aqui era importante para a gente ter confiança, passar confiança para a torcida, passar confiança para os jogadores. A gente com muita humildade vai seguir o trabalho. Com isso, o Santos deixa a liderança e o Flamengo segue firme na primeira colocação. No sábado tivemos a derrota do Atlético Mineiro em casa no Independência para o Bahia 1-0. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense 2-1, jogando em Porto Alegre. Na opinião de Renato Gaúcho, estar em 3 competições ao mesmo tempo exige competência. É o risco, como sempre falo para vocês, de trabalharmos num clube grande, e o clube grande da grandeza do Grêmio, ele está sempre disputando. Então são 2 clubes hoje no Brasil que estão em 3 competições, principalmente nessa fase do ano. É muito difícil. Mas o mais importante foram os 3 pontos hoje, que nos dá uma tranquilidade também nessa competição do Campeonato Brasileiro. O Vasco derrotou o São Paulo, que também era um dos postulantes ao topo da tabela. 2-0 em São Januário. O técnico Vanderlei Luxemburgo elogia o trabalho de Cuca, que vem tendo um ótimo desempenho após a pausa da Copa América. O Cuca vem aí fazendo um trabalho brilhante no São Paulo, vem de talvez seja a melhor equipe, né, que no segundo turno pós-Copa América, né, desde a parada, então é um trabalho brilhante. Ele é um grande treinador, mas ele sabe que um jogador, ele tem, com certeza ele vai ter noção de que o jogador expulso é prejuízo para ele, e nós vamos tirar proveito disso. O Goiás derrotou o Internacional do Serra Dourada por 2-1. O Avaí empatou com o Corinthians em 1-1, mesmo placar de CSA e Cruzeiro. O Cruzeiro segue fora da zona de rebaixamento. O CSA é o vice-lanterna da competição. Nesta segunda-feira, ainda teremos no Engenhão às 20h o Botafogo recebendo a equipe da Chapecoense. Já o Palmeiras encara no Allianz Parque o Fluminense apenas no dia 10 de setembro, encerrando a 16ª rodada do Brasileirão. Gabriel, o Gabigol, com 12 gols marcados, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, ele voltou a marcar e aumentou ainda mais a vantagem em relação aos outros jogadores. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osboril. Jornal Antena A. Informações agora do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O São Paulo empatou ontem com o Cruzeiro e tornou, campeão aí. As meninas de São Paulo são campeãs do Brasileirão Feminino A2 2019. O São Paulo é o campeão do Brasileiro Feminino A2. Após golear o Cruzeiro por 4-0 em São Paulo, o empate em 1-1 em Belo Horizonte garantiu o título ao tricolor paulista. E esses últimos dias vão demorar a sair da cabeça da meio-campista Yaya. A jogadora fez um golaço na goleada do São Paulo no jogo de ida e na última semana foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina para a disputa do torneio Uber. Yaya falou sobre este momento de conquistas. É a semana mais feliz da minha vida, sim. Muito trabalho, muita dedicação, e é gratificante para mim estar sendo campeã brasileira e convocada para a seleção. Aos 17 anos, Yaya foi uma das grandes surpresas da lista da técnica Pia Sandroger. A meio-campista teve pouco tempo para comemorar, já que se junta à delegação da seleção nesta segunda-feira para iniciar os treinamentos. A partida contra a Argentina será a primeira do torneio Uber e a estreia da técnica Pia Sandroger. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando as matérias que são destaque aqui no Jornal da Antena A, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de segunda-feira
e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Edição e apresentação, Silas Trone. Direção-geral, Janus Kenis. Jornal da Antena A.